Bom, pessoal, boa tarde. Eu primeiro preciso dizer para vocês que eu terei que servir o Stilac super rigoroso no tempo, porque a última vez que eu participei de um evento foi em Campo Grande. E era um dia antes da sanção de uma lei nacional de proteção ao Pantanal. E a lei, viu, Stilac, vocês todos vão me dar razão, mas o chefe não deu razão, nem o Vitor. A lei, quer dizer, ela surgiu de uma que é muito interessante. O Supremo determinou a elaboração de uma lei nacional para regulamentar a Constituição de 88. E houve uma grande discussão no Supremo, porque os dois estados têm uma lei que protege o Pantanal. Por que a necessidade de uma lei federal? Viu, Glauber? E eu sempre defendi, viu, doutor Sérgio Xavier, uma lei nacional, porque o problema do Pantanal está nas cabeceiras dos rios fora do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ia ser sancionada a lei no dia seguinte, estava todo mundo excitadíssimo, entusiasmadíssimo, viu, Stilac? E eu vi o Sérgio, falei, olha, turma, desculpa, mas a lei que não, uma lei nacional que não cuida das cabeceiras dos rios, ela é importante, mas ela deixa de cumprir o principal objetivo, que é ter um instrumento de garantia conservação do Pantanal. Me estendi no tempo. O que o Guilherme, presidente do CBC, fez? Cortou meu contrato em 50% na semana seguinte. Sérgio, eu tive que ligar para que é quem é a mais poderosa, a Kátia, que é um ombudsman dele, e não adiantou nada. Então, eu prometi que hoje eu ia falar, já falei, não vou falar mais, vou passar a palavra, porque eu fui punido exemplarmente, fui sancionado, o Sérgio Xavier, você não estava lá, o Fabrício, que não está prestando contas, não ficou do meu lado, ninguém ficou do meu lado aí. Então, eu vou começar com as mulheres que você... Olha a tua importância. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5 marmanjos e uma mulher. Então, você pode falar o tempo que você quiser. Tá? O tempo que você vale 5 vezes mais que todos os outros, especialmente os gaúchos, que eu vou explicar por quê depois. Por favor. Boa tarde. Com muito orgulho que eu estou aqui hoje, então, representando o Rio Grande do Sul, as mulheres também, falando, então, de uma pauta muito importante, que é a pauta, então, de mudança de clima. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, em nome do Guilherme, toda a equipe do IX, do CBC, pelo trabalho que vem realizando e pela evolução e o aperfeiçoamento do anuário. Então, ano passado, nós participamos ativamente, o Rio Grande do Sul, na contribuição dos dados, e esse ano a gente observou assim, uma evolução muito grande na construção, na dinâmica, e isso tudo foi demonstrado hoje pela qualidade do material, pela forma como foi apresentado, e também com a inovação em relação ao observatório. Eu acho que isso traz muitas vantagens estratégicas aos estados e também aos municípios e também à federação no uso desses dados para a escolha das políticas públicas ou até o alinhamento das políticas públicas frente ao que se vê hoje, então, em relação a esse diagnóstico. Então, parabéns pelo trabalho. Cabe a mim falar um pouquinho, então, da estruturação em relação aos planos e instrumentos relacionados à mudança de clima. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos, desde 2010, uma lei, que é a Política Gaúcha de Mudanças Climáticas, que traz, então, muitos instrumentos que foram, a partir de 2023, 2020, colocados em práticos com a criação da Assessoria do Clima. Então, hoje eu coordeno a Assessoria do Clima vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. E nós trabalhamos, então, desde 2023, em diagnósticos baseados em evidência, em ciência, juntamente com instâncias de pesquisa de renome e que trazem, então, uma fortaleza de segurança de dados em relação, em especial,
ao nosso inventário de gases de efeito estufa, onde nós elaboramos um inventário com os dados primários. Nós temos características de ter uma maior contribuição de emissões vinculadas à agropecuária e à energia. Em função desses dados, nós fizemos já políticas públicas relacionadas a processos de descarbonização de cadeias produtivas, de 5 cadeias produtivas, e essas foram apresentadas na COP, linkando já programas existentes, como o Plano ABC, que foi antes comentado e apresentado nos slides, e outros programas estruturantes. Também uma inovação, e eu venho ao encontro e compartilho a mesma fala da Ana, palestrante anterior, em relação à governança de todos esses dados. Então, como movimentar, como motivar e engajar as pessoas, tanto do território, do Estado e dos municípios, e também estar articulado frente às políticas públicas a nível federal, onde nós temos esse descompasso de informações. Então, lá no Rio Grande do Sul, em 2023, nós instituímos por decreto que cada município dos 497 municípios deveriam ter comissões municipais de mudanças climáticas. E eles são, hoje, e foram, o elo de ligação entre Estado e município, fazendo, então, essa governança multinível. E nós trouxemos resultados importantes. Nós estamos indo para o 13º Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, com uma organização e uma governança diferenciada, onde a gente tem um engajamento muito grande da sociedade. Outros instrumentos que foram utilizados foram análise de riscos e vulnerabilidade, onde nós fizemos um diagnóstico de 5 indicadores, como onda de calor, deslizamentos e outros tantos. Também lançamos, agora na segunda-feira, o plano para consulta pública, o plano de adaptação estadual, plano de ação climática, que vem ao encontro com o Plano Clima, onde nós temos várias diretrizes a nível federal que são ali espelhadas no nosso plano, e para que a gente tivesse um olhar sistêmico e holístico em relação a todos os projetos de governo já existentes e que ainda foram identificados através dos diagnósticos realizados, por exemplo, ondas de calor, onde não existe um programa específico ainda no Estado, existem algumas ações de forma particular, sendo realizadas por algumas secretarias. Nós colocamos, então, um olhar de 13 secretarias que fazem, então, todo esse processo de governança, trabalhando juntamente para a elaboração do Plano de Ação Climática. Então, é algo desafiador, onde a gente precisa organizar e olhar para o outro e entender também o seu posicionamento. E a consulta pública ela vem ao encontro justamente da escuta, né? A gente sabe que um plano ele não se constrói somente por um governo. Para que ele tenha aderência e tenha significado, as pessoas precisam se sentir parte dele. Então, nós tivemos várias premissas e experiências em relação à elaboração do Plano Clima a nível federal e articulamos em nível estadual. Ainda, nós também, em função do que já é sabido por todos, né, do desastre em 2024, a elaboração de um plano que é chamado Plano Rio Grande, onde ali nós também temos instâncias de liderança. Então, o Plano Clima ele já iniciou em 2022, 2021, sendo que o Plano Rio Grande veio com um desastre. Então, são ações estruturantes para a reconstrução do Estado efetiva, e que, se antes o Plano Clima, o Plano Proclima 2050, trazia um olhar mais genérico e sistêmico, né, sobre o todo, o Plano Rio Grande, com um desastre, ele fez com que o Rio Grande do Sul aterrissasse em uma pauta chamada mudança de clima. Então, é claro nas falas que nós precisamos nos adaptar, ser
não só resilientes, mas resistentes ao que nós estamos hoje passando. Para vocês terem uma ideia, já está finalizando o meu tempo, mas nós falamos muito de enchente, vocês nos conhecem, muitos nos conhecem em função da enchente de 24, da de 23, mas agora nós estamos passando um período enorme de estiagem, onde dos 497 municípios, quase 330, mais de 330 já decretaram emergência em função da seca. Então, esse olhar, ele não se constrói sozinho e somente pelo Estado, mas sim num olhar dos municípios, dos territórios, num olhar de outras entes que participam ativamente dos processos de consulta, como as federações, as ONGs, a sociedade civil. Então, é muito importante trazer esse retrato, né, esse diagnóstico do Rio Grande do Sul. E agradeço a oportunidade da fala. Muito obrigada. Já foi, obrigado. Eu queria agradecer muito a sua fala, e até eu vou passar para o Stilac, mas pedir para o Rodrigo Agostinho ficar aqui, porque o Rodrigo falou do papel dos tribunais de conta. E, como o Mário Mantovani estava dizendo para mim, viu, Cristina? Quer dizer, tem uma fase da vida que você já se torna irresponsável, que é o meu caso. E o Rodrigo Agostinho está aqui, e ele está numa crise existencial, Stilac, porque ele começou a militância ambiental dele quando ele tinha 14 anos. Depois ele foi vereador, 8 anos, foi prefeito e foi deputado federal. E o povo está pedindo que ele se candidate, ele está numa dúvida difícil de enfrentar a campanha. Rodrigo, eu quero aqui de público dizer que eu acho que você deve ser candidato. Porque o maior problema que nós temos hoje nos parlamentos é uma pequena representação de gente defendendo as nossas bandeiras. Óbvio que você tem gente trabalhando com isso, a Marina é deputada, a Marina já foi senadora, eu já fui deputado, mas, Rodrigo, nós precisamos de representação política. E, com a sua experiência no IBAMA, eu acho que você voltaria à Câmara dos Deputados com mais experiência. Então, estou quebrando todo o protocolo, serei punido aqui pelo Vitor, mas, antes de passar para o Stilac, eu acho que, pelo que você representa e pela necessidade que nós temos, eu faço um apelo público aqui que você seja candidato. Uma salva de palmas para ele. Ele fica vermelho, é uma loucura, tal, mas viu, Cristina, fica vermelho, o rapaz é tímido, enfim. Antes de passar, deixa eu falar um pouco do Stilac. Eu creio que o dia que os tribunais de conta entrarem para valer na governança ambiental, tudo será diferente. Não é isso, Robson? Por quê? Não está aqui o Júlio, que foi presidente do Tribunal de Contas lá do Amazonas. Enfim, vou contar uma experiência. Vocês vão lá tomar um cafezinho para eu poder falar um pouco mais. O Brasil é o país que tem o maior número de primatas do mundo, a maior diversidade, macacos, primatas. E, dos 25 mais ameaçados do planeta, tem um primata chamado saúim de coleira. Ele só existe em Manaus e na cidade ao lado de Manaus, agora me deu branco. Não sei se o Daniel conhece ali. E nós estamos há anos tentando criar uma unidade de conservação na área em que esses primatas existem, que, inclusive, é terra devoluta federal. E sempre encontramos uma super resistência, porque tem projeto de assentamento, quer dizer, inclusive projeto de assentamento numa área que é imprópria para esse tipo de atividade. Daí nós fomos procurar o Júlio, o Stilac conhece bem essa história. E fomos a presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, Karen Strier, que é a maior especialista do maior primata brasileiro, que é o muriqui, que é o maior primata da Mata Atlântica,
o Russell Mittermeier, que é uma grande referência, falar com o Júlio. E como a coisa se resolveu? O Júlio chamou o prefeito e, como quem aprova contas do prefeito é o Tribunal de Contas, pela primeira vez o prefeito foi a nosso favor. Então, quer dizer, eu acho que os tribunais de conta, abraçando a nossa causa, eu acho que faz muita diferença. E até mais, eu acho que ajuda os políticos, porque se o Tribunal de Contas faz uma recomendação, ele tem como dar uma explicação para a sociedade. Olha, o Tribunal de Contas está recomendando que eu faça isso. E daí a importância do STILAC. O STILAC, ele, antes de começar essa conversa, ele falou assim para mim, olha, Fábio, eu acho que está mudando. De uns 2 anos para cá, eu sinto que os tribunais de conta estão se engajando. Então, a importância, na minha opinião, de colocar os tribunais de conta nessa agenda. Não foi coincidência que nós pusemos STILAC sabendo que você vinha do Rio Grande do Sul. É para mostrar como, eventualmente, o STILAC pode nos ajudar nessa agenda no Rio Grande do Sul e dizer que o STILAC é, para nós, hoje, uma das grandes referências. O único problema é que os gaúchos são meio provincianos demais e ele está organizando um evento, quem não é gaúcho não pode ir. É verdade, Robson. Eu falei, você vai me convidar? Ele disse, não, você não é gaúcho. Além de, antes de passar para o STILAC, dizer o seguinte, quando eu vou numa palestra, eu me repito, falo a mesma coisa da palestra anterior, STILAC falou, mas, Fábio, você está falando a mesma coisa que você falou na palestra anterior. Hoje eu não me repeti, STILAC, você viu, a palavra está com você. Obrigado? Ok. Boa tarde a todos. Eu já parto de 8 minutos, me tiraram 20% do tempo previsto. Mas então serei mais sério do que fosse tu como uma corrida de cavalo. Vou tentar. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Saudar o Guilherme, do CBC, a Maria Neto, pelo X, todos os presentes. Estou aqui na representação do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa, que é tido como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Nós somos 33 tribunais no Brasil. Nós temos um problema para identificar de caro aqui. Os tribunais não concordam com a ideia de que existem entes subnacionais. Eu vi que está no título da Carmine lá, né, Carmine? Mas por quê? Porque isso tem repercussão internacional. Quando tu trata que tu tem entes subnacionais, tu tem um ente principal nacional. E os tribunais de contas não têm hierarquias. Eles têm soberania, competência exclusiva e jurisdição no seu território. E não estão sujeitos a mais nada, a não ser a legislação, a Constituição e, evidentemente, a todas as regras que orientam os processos. Então, isso é muito importante. Segundo, eu vim aqui representando o Júlio Pinheiro. O Júlio Pinheiro é uma referência na questão ambiental, ecológica, do Tribunal de Contas de Manaus. Portanto, do Amazonas, né? Tribunal de Contas do Amazonas. Né? E faço isso com satisfação. Ele teve um problema e não pôde vir. E me escalou. E eu não pude deixar de vir. Quero agradecer ao Fábio. O Fábio, de fato, Feldman não se repetiu. Ele mudou o teor do ataque, né? Mas ele não se repetiu. Mas isso é bom. O Fábio, assim como a Marina Silva, nossa ministra, são ícones da questão ambiental. Tem outros nomes, mas eu vou falar deles que estavam aqui presentes. E aqui nessa sala, certamente, tem outros que, talvez por idade mais nova, se tornarão ícones nesta luta também e vão constituir a iconografia do país daqueles que lutam para manter a vida no planeta. E é nesse sentido que eu quero falar um pouco dos tribunais de contas. Foi nesta sala, e o Fábio acompanhou, eu quero saudar aqui o meu estimado amigo Glauber, o Robson, a doutora Daniela, minha conterrânea da secretaria, e eu acho que falei de todos, né? E o Robson, e o Daniel. Saúdo vocês também aqui na mesa. Mas eu dizia o seguinte, que foi nesta sala que nós, pela primeira vez, conseguimos, através de um contato com a ministra, oficializar
a entrada, nós pedimos para entrar os tribunais de contas num programa que está sendo feito no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, que foi uma adaptação do Adapta Brasil, que agora se chama, nesse módulo, Adapta Cidades. Eu, olhando aquela matéria, disse assim, mas aqui tem municípios, tem estado, mas agora faltou um detalhe aqui. Quem vai controlar e cuidar se tudo isso vai acontecer? Isso tem uma competência constitucional. Nós queremos e precisamos entrar, certamente. E hoje, os tribunais de contas do Brasil, todos estão conveniados com o Ministério e estão capacitando servidores dos tribunais de contas para poder participar dos processos que dão consequência ao que aconteceu na COP 30, que agora é a COP da implementação. Aqui eu ouvi falar, por exemplo, da situação feita pelo nosso representante do IBAMA ali, que tem problema de hora. A representação parlamentar que trata das questões ambientais é pequena, é verdade. Agora, os tribunais de contas, eu estava olhando aqui, o assunto é federação, é a questão federativa. Eu peguei alguns temas, né? A distribuição de competência, parece claro, a coordenação federativa, tem mecanismos, mas eu destaquei 4 pontos aqui que são absolutamente fundamentais para mim, que é o marco legal normativo, né? O financiamento climático, o monitoramento e avaliação e o controle e a accountability. Por que eu estou falando isso? Porque dos elementos que se pode tratar dentro da questão federativa, este sim é que pode ajudar na implementação. Não existe política pública sem recurso. E recurso tem que estar no orçamento. E não está no orçamento aquele recurso que não tem obrigação legal. Portanto, a primeira grande luta daqueles que estão na defesa das questões de mitigação, adaptação, é a luta para que se transforme em ato normativo todas aquelas políticas necessárias. E que elas possam ser mais que governos, possam ser de Estado. Então, a partir daí, torna-se um problema para o gestor que, por razões quaisquer, políticas, negacionismo, seja lá qual for a razão, quiser se desviar da conduta proposta pela Constituição ou pela lei. Porque o ato normativo torna cogente a determinação de fazer dos administradores e, portanto, dá lastro legal para os tribunais de contas agirem. E é isso que nós estamos fazendo agora, qualificando servidores no sentido de entrar para dentro do Adapta Cidades. Que ali é um modelo de federação. Se quem conhece pode saber disso. E o monitoramento e avaliação faz parte da nossa atividade também. Não se confunda a ação dos tribunais de controle, de fiscalização, inclusive de assessoramento, se for o caso, com a separação das atribuições. Uma coisa é executivo fazendo e outra coisa é o Tribunal de Contas olhando e monitorando. Mas, se nós quisermos, de fato, transformar as ações para implementação, os programas, os projetos, as negociações, precisamos, primeiro, de orçamento, precisamos de lei. Agora, quem obriga o administrador a fazer? Quem cobra? Quem sanciona, se necessário for? Quem avalia e aquilata o dano causado por uma omissão? São os tribunais de contas. Então, por isso que eu vim aqui, Fábio, e colegas de bancada, com muita satisfação dizer para vocês que os tribunais de contas estão inteiramente focados nisso. E já digo, só para citar, se eu conseguir aqui abrir, em 2024, né, os tribunais lançaram uma nota recomendatória. Os tribunais de contas não têm um órgão superior que os coordene. Eu falei isso há pouco. Mas essa nota recomendatória, ela passa para os tribunais, a fim de que eles, observando a lei, possam começar a cumprir, uniformizando procedimentos nacionais. E essa nota diz o quê? Eu vou ler uma partezinha aqui para vocês, que é interessante para concluir, se eu conseguir enxergar. Então, aqui a Atricom, que é uma das nossas associações, o IRB, que eu aqui estou representando o comitê, e os Ministérios Públicos de Contas dizem o seguinte, que recomendo aos Ministérios Públicos de Contas e aos Tribunais de Contas incluir com prioridade de atuação por meio de ações de fiscalização, orientação, capacitação
análise de legalidade e eficiência das políticas públicas de defesa e proteção civil, bem como de mitigação, prevenção e adaptação às mudanças climáticas e desastres naturais, especialmente por meio de procedimentos de monitoramento, acompanhamento, auditorias, levantamentos, inspeções e outras ferramentas de controle para verificar o quê? As condições gerais da gestão, as existências de planos de prevenção, mitigação, etc., a existência da qualidade dos programas e ações orçamentárias, a efetiva execução dos programas e projetos nos termos da Lei 12.608, dos desastres e defesa civil, e, por fim, o cumprimento da obrigação do poder público, todos eles, portanto, de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente, conforme dispõe a Constituição da República. Portanto, os tribunais de contas são aliados fundamentais do trabalho de todos os senhores aqui. Se não conhecem bem como é que funciona o Tribunal de Contas, por favor, tragam mais os tribunais para falar sobre os seus assuntos e nós, por nossa vez, precisamos da expertise dos senhores para aprimorarmos a qualidade. A excepcionalidade dos tribunais de contas é o seguinte: nós julgamos, orientamos e temos nosso próprio corpo de peritos. No judiciário não é assim. E temos promoção de ofício. No judiciário não é assim. Então, vejo que esta capacidade dos tribunais é importante para o quê? Para a implementação. Muito obrigado. Parabéns, o Stilac. Quer dizer, inclusive, nessa liderança na mudança de mentalidade do papel dos tribunais de conta. E daí eu vou passar para o Glauber, até óbvio que ele tem o que ele já iria falar. Glauber, comentar o que você acha dessa parceria potencial entre tribunais de conta e o executivo e o papel dos consórcios, porque os consórcios, na minha opinião, representam um arranjo institucional inovador que pode fazer muitas mudanças, e especialmente no campo da implementação. Boa tarde, Fábio. Obrigado. Quero agradecer ao Vitor e o Guilherme pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui representando o Consórcio Nordeste. Prazer gigante de rever o Stilac, que eu não via sei lá quantos anos que eu não te encontrava, amigo, sei lá, quase... Não, eu sou do mundo, agora eu sou baiano. Eu sou mineiro, criado em São Paulo, mas agora eu falo que eu sou sorocabaiano, porque eu saí de Sorocaba e me instalei na Bahia. E também quero me somar ao Stilac, que já contingenciaram 20% do nosso tempo. Mas, enfim, como eu tenho que sair rapidinho, eu não vou brigar muito, viu, Vitor? Daniel, Robson, Daniela, prazer estar aqui com vocês também. E é uma alegria estar aqui, né? Eu estou representando o Consórcio Nordeste. O consórcio, é bom ver o Fabrício aqui, que me ligou tanto para pedir ajuda para montar o Consórcio Brasil Verde, estatuto e tal, e a gente vai cooperando. E eu acho, Fábio, primeiro que é uma alegria estar na mesa. Quando o Guilherme e o Vitor foram falar comigo e contaram como seria, como era o anuário, como seria o evento e onde eles têm atuado, eu falei, mas e o Nordeste? Parece que o CBC precisa chegar mais no Nordeste. Tem muito gaúcho e pouco Nordeste. Acho que tem um certo desequilíbrio climático aqui na mesa e a gente precisa cuidar disso para as próximas edições. Porque o Nordeste tem realmente... A mesa fala em federalismo climático, e eu quero pegar o conceito do federalismo e pensar naquilo que a gente vem atuando. O Consórcio Nordeste ele nasce em 19 e tem sido, notadamente, uma referência em políticas públicas articuladas, compartilhadas, e com um impacto bastante grande no federalismo brasileiro, no arranjo federativo brasileiro. A gente sai da Constituição de 88, tenho até vergonha de falar isso na frente do Fábio, mas a gente sai da Constituição de 88 ainda por definir o papel dos estados em leis complementares, e isso, o mundo foi andando, o Brasil foi andando, e quando nasce o Consórcio Nordeste, nasce o Consórcio Brasil Central primeiro, mas o Consórcio Nordeste, quando nasce em 19, numa situação absolutamente adversa da história política do Brasil, ele nasce com uma tarefa de atuação conjunta dos estados. O consórcio está abaixo dos estados, ele tem uma função de articulação das políticas dos estados
E logo nos primeiros anos, a gente enfrentou a Covid, logo que surgiu, então foi uma ação compartilhada. Eu sempre cito isso como uma grande referência. Quando a gente pega os dados do enfrentamento da Covid, a articulação interestadual no Nordeste foi muito positiva. Os dados hoje do Ministério da Saúde, o Atlas que o PNUD lançou, mostrando como a atuação compartilhada dos estados do Nordeste foi fundamental para enfrentar a Covid. A pauta climática também tem encontrado no consórcio um compromisso muito grande dos governadores. Não à toa, o consórcio tem se preparado recentemente para oferecer a candidatura do Nordeste para receber a COP18 da desertificação em 2028. Temos conversado com o Itamaraty, com o Ministério do Meio Ambiente, com outros órgãos, sobre isso, porque a pauta que hoje está apresentada aqui no Anuário, federalismo climático, governança multinível, é algo que nos interessa demais. Pensar a ação climática a partir de um outro lugar, de uma outra situação. A gente hoje ganha esse segundo anuário, que se soma a outras estratégias de diagnóstico que são muito importantes, mas não são definitivas. Porque o diagnóstico é central, mas ele precisa de uma capacidade de ação institucional, uma capacidade de execução, de promoção de políticas públicas coordenada. E aí sim, Fábio, eu acho que a sua provocação faz sentido, em que cabe aos governos, de certa maneira, mas a sociedade civil também, provocarem os tribunais de conta, o Ministério Público, nas suas várias sessões, para uma ação mais articulada e um compromisso, uma responsabilidade coletiva, multi-institucional nessa ação. Mas eu quero olhar um pouquinho para os dados que trazem o anuário e para aquilo que o Nordeste pode deixar aqui como referência. É muito significativo que 2 dos 4 estados que têm plano de ação climática estão no Nordeste, notadamente Pernambuco e Piauí. É interessante observar como, de maneira conjunta, os estados do Nordeste vêm reconhecendo que nós somos um território com vulnerabilidades, por um lado, mas igualmente com um enorme potencial para enfrentar as emergências que nós temos vivido. Não à toa o consórcio lançou, o ano passado, o seu Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Mudanças Climáticas, numa grande concertação com pesquisadores das universidades, com vários agentes políticos também dos governos estaduais, que tem sido responsável por nos assessorar numa série de tomadas de decisões. Nós, com o apoio do ICS, que é também apoiador aqui desse evento, nós lançamos ano passado na COP30, o Fórum Interinstitucional de Power Shoring. E isso dialoga diretamente com um dos temas daquilo que nós entendemos que o Nordeste é mais forte, que é, apesar das vulnerabilidades, nós temos um potencial de atuação na transição energética fortíssimo e na promoção da indústria verde. Então, o Power Shoring é construir estratégias para a industrialização, para um novo desenho de industrialização do Nordeste, portanto, do Brasil, considerando o nosso potencial de geração de energia renovável, olhando para o território, escutando aquilo que o território tem a nos dizer, mas não perdendo de vista a necessidade da gente fomentar estratégias de industrialização a partir de um novo paradigma. Provocados pelo Ministério da Fazenda, nós lançamos, no ano passado, o Plano de Transformação Ecológica do Nordeste. O governo federal lançou o PTE, Plano de Transformação Ecológica para o Brasil, e o ministro Fernando Haddad provocou o Nordeste a traduzir esse plano federal para o Nordeste. Nós fizemos um trabalho que envolveu o ano inteiro, com consultas no território, ouvindo os governos, ouvindo várias instituições, e entregamos em novembro do ano passado o PTE Nordeste. E esse PTE Nordeste, ele dialoga com a NIB e dialoga com essa temática aqui, proposta e discutida aqui pelo CBC, apresentada aqui, que é mitigação, mas para além da mitigação, como é que a gente vai olhar para a pauta das adaptações? A adaptação é um tema central e do qual o tema da infraestrutura urbana, da segurança hídrica, das defesas civis, como é que a gente vai enfrentar todos os riscos e problemas que a gente tem pela frente. O PTE Nordeste, ele está organizado em 6 eixos e ele
nos oferece diretamente o compromisso dos 9 estados do Nordeste, individualmente, mas dos 9 como num conjunto, com uma série de compromissos para o período que se chega. Isso daí indica para a gente, Guilherme, que nós temos que olhar para o Nordeste como um território estratégico para a transição, para a transformação ecológica. Ou seja, reconhecer aquilo que nos é vulnerável, nós historicamente, e nós sabemos, com uma mesa tão sulista e sudestina, e aqui me incorporo a ela, porque, enfim, nós sabemos o quanto a história do Brasil condenou o Nordeste por um século, 2 séculos, a ser o elo fraco, o polo fraco na desigualdade regional brasileira. Norte e Nordeste sofreram, em sucessivos processos, ciclos econômicos, a serem a região de exploração e de fornecimento de mão de obra. Nós temos agora, no Nordeste, uma oportunidade que é sermos a região de maior geração de energia renovável, reconhecer que essa geração de energia renovável impõe a nós uma responsabilidade socioambiental gigantesca, que não é simples, mas também não é por conta da responsabilidade dos riscos socioambientais que a gente vai abrir mão de ser um território importante de transformação e de geração de energia renovável, por um lado, e, portanto, um território em que há um potencial de geração, um território, um potencial muito grande para ser o território da nova indústria verde brasileira, mas para isso a gente precisa de investimento. O lançamento do PTE dialoga com o lançamento de uma plataforma de investimentos climáticos que nós estamos preparando para lançar até o mês de maio, para o Nordeste, já com conversa com vários interlocutores e instituições internacionais do sistema financeiro internacional, e não à toa o nosso compromisso de receber a cópia da descertificação e, por isso, discutir as ações climáticas considerando aquilo que o Nordeste tem de mais vivo, que são as tecnologias sociais que derivam das experiências no território. A Caatinga é o bioma, embora não exclusivamente nordestino, mas nordestino por excelência. Quando falamos de desigualdade no Brasil, nós falamos também de uma desigualdade naquilo que é visível, né? A disputa, a partilha do sensível, como diria Rancière, em que a gente disputa aquilo que é visto e aquilo que é escondido, aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser. O Brasil fala muito das pautas da Mata Atlântica, da Amazônia, mas Cerrado, Pampa, Caatinga são pouco visíveis e pouco debatidos. Precisamos discutir as mudanças climáticas considerando os potenciais e saberes que esses territórios todos podem emanar. Então, eu quero dizer a você, Vitor, a você, Guilherme, da alegria de estar aqui representando o Consórcio Nordeste e da necessária parceria que deve se estabelecer a partir de agora. Obrigado. Glauber, muito obrigado. Acho que o Vitor e o Fabrício foram muito felizes quando discutiu na sua participação do Consórcio Nordeste. E foi muito bom que você lembrou a Caatinga, porque a Caatinga é o único bioma genuinamente nacional. E os tribunais de conta, o Estilac que a gente estava conversando, né? Os tribunais de conta do Nordeste, eles fizeram, na verdade, né, você está acompanhando isso, uma auditoria especial sobre desertificação no Nordeste. Não sei se você está acompanhando isso, mostrando isso. E está aqui o Sérgio Xavier, que é pernambucano, e que é um defensor da Caatinga. Eu queria, sem autorização do Guilherme, mas eu queria dizer que nós estamos elaborando... Ele já acordou, né? Ele diminuiu. Depois, a mulher dele é poderosa. Disse, você está tratando mal o Fábio? Eu falei, olha, Guilherme, é uma loucura. Pena que eu não posso conversar. Eu posso falar com o Alfredo, mas ele não me responde. Esse é o problema, né? Esse é o Alfredo se eu quis. Mas eu queria dizer que nós estamos fazendo um projeto que são os 40 anos da Constituição, que deu certo, que não deu na área de meio ambiente, mas entra a federação. E você falou uma coisa importante, Glauber. A Constituição é muito ruim no artigo 20 ao 30. A Constituição não tem clareza que trata do Pacto Federativo. Quer dizer, várias razões. É só as pessoas imaginarem o Brasil 40 anos atrás. Nós não tínhamos experiência de Brasil
quando nós estávamos elaborando a construção. Por isso que eu acho que tem que ver o que deu certo e o que não deu certo. E o Guilherme nós estamos articulando um projeto que é avaliar os 40 anos da Constituição, mas não é juntar um monte de jurista, de gente que vai lá e faz um artigo e tal. É ver a prova dos 9. Quer dizer, do artigo 20 ao 30, o que de fato foi bem, especialmente na área de meio ambiente. A gente está falando aqui de desmatamento da Amazônia. No final da Constituinte, saiu o primeiro relatório do INPE sobre queimadas. Não sei se vocês lembram. E cadê a Carmine? Para ver como eu sou velho, Carmine, eu liguei para o INPE e disse: tem um erro de datilografia aqui, porque eu achava que não era possível, estou falando em 88, 20 milhões de hectares de queimada. Era uma escala muito maior do que nós imaginávamos. E nós falávamos em desmatamento da Amazônia em 9%. Hoje nós estamos falando em 18%, 19%. A Constituição considera a Amazônia patrimônio nacional, então a gente não passa na prova dos 9%. E por isso que eu vou passar a palavra agora para o Daniel, que está representando os municípios, e também vou te fazer uma provocação, Daniel, que é como que nós enfrentamos a dimensão metropolitana do Brasil. Por que eu estou colocando isso? Eu sempre falo isso com o Vitor, porque você tem municípios, todas as capitais do Brasil hoje são, e o entorno, regiões metropolitanas. E daí eu tenho uma questão, inclusive, da Constituição de 88, que ela diz que a competência de tratar da dimensão metropolitana é do Estado. Então, eu já estou te provocando, Daniel. Eu não acho que a gente conseguiu, na verdade, trabalhar bem a dimensão metropolitana com as cidades. Quer dizer, é uma realidade metropolitana, mas até do ponto de vista instrumental. Então, não precisa olhar feio para mim, Guilherme, já estou acabando aqui. A capital de São Paulo tem um plano clima. Você está em São Paulo, cruzou uma avenida, você está em Diadema, que é uma outra cidade. Como que a gente vai, no Brasil, num determinado momento, encarar a dimensão metropolitana, respeitando a autonomia dos municípios, Daniel? Obrigado, Fábio. Isso, de fato, é um belo desafio. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o convite, pessoal do CPC, Guilherme, Vitor. Reconhecer e parabenizar também o trabalho que vocês estão fazendo aqui com o Anuário. Excelente iniciativa. Também parabenizar o IX, todo mundo aqui da mesa, todos os presentes. É essa turma aqui que a gente acaba sendo um grupinho, né, que vai saindo de eventos, e aí a gente vê que essa turma que leva e fortalece a agenda climática aqui no país. Parabéns a todos vocês. De fato, Fábio, não é algo trivial, em que pese a gente tem alguns bons exemplos, né? Felizmente, não é tudo terra arrasada. A gente tem alguns bons exemplos de coordenação metropolitana que funcionam, mas ainda não é a regra. Isso é só exceção. E a gente percebe, lá na FNP, que, assim como outras políticas, a gente precisa de diálogo federativo. A gente precisa de diálogo dos estados com os municípios. A gente tem, até hoje, entidades metropolitanas que não estão, de fato, funcionando. Então, ela existe pro forma, mas acaba que não coordena os assuntos que tradicionalmente deveria coordenar. E isso traz, eu acho, que para a grande discussão climática que a FNP pauta, que a crise hoje ela acontece no território, ela acontece no município. O cotidiano das cidades e das pessoas são afetados por cada evento climático. E a gente entende que a política climática ela só vai fazer sentido e ela só vai ser bem-sucedida se ela estiver profundamente enraizada no território. Os municípios eles têm que ser atores relevantes na discussão climática.
A gente não vai ter escala se os municípios não tiverem discutindo de forma concreta o seu papel estratégico nisso. Eu acho que isso faz parte da discussão do artigo 20 a 30 da Constituição, como você falou, Fábio. É lá, nos municípios, que os eventos extremos acontecem, que rua alaga, que acontece deslizamento, interrupção de aula, que posto de saúde tem que ser reconstruído quando não está cheio por causa de onda de calor, que acomete idosos aos montes, e sem falar de saúde, segurança alimentar e um monte de outros. E é na porta do prefeito que a população bate, com muita razão, querendo solução para os problemas que ela enfrenta. Então, eu acho que esse é um dos grandes valores aqui do anuário, desse segundo anuário, é conseguir criar e instrumentalizar o tomador de decisão, orientando essa decisão por evidência. E isso eu queria fazer essa reflexão aqui. O anuário ele é um baita instrumento para que o gestor público, seja ele municipal, estadual, quem quer que seja, ele possa tomar a decisão dele da forma que a gente, na FNP, acredita que uma política pública tem que ser feita, baseado em evidências, baseado em informações confiáveis. E também, como não, aponta gargalo de financiamento, gargalos de governança, que é algo que tem sido muito discutido. Algum colega aqui da mesa falou de federalismo climático, que é algo que aparece na nossa NDC, aprovado pelo Conselho da Federação, que todas as entidades aqui, a menos dos tribunais de contas, fazemos parte. E o federalismo climático, a gente entende que, Fábio, é um passo para essa discussão das regiões metropolitanas também no que tange o clima. O problema da região metropolitana, ela acaba abrangendo saúde, é um problema resíduo, é um problema para as regiões metropolitanas. E essa governança climática que emerge a partir do Pacto Federativo, a gente defende na FNP que ela tem que ser federativa por excelência, discutida com todos os entes federativos na mesma mesa, em pé de igualdade, colaborativa, transparente e adaptada às realidades de cada local, de cada território. E isso, obviamente, isso traz algumas consequências práticas. Que fortalecer os municípios não é opcional, é condição essencial para o sucesso da agenda. Isso exige investimento em defesa civil, que em alguma mesa aqui já foi falado, das defesas civis locais, planejamento urbano resiliente, saneamento, drenagem, habitação, e por aí vai. E essa cooperação da União, estados e municípios, ela não é só uma distribuição de responsabilidade. A gente entende que, muito pelo contrário, o universo dos nossos municípios ele é muito heterogêneo. E eles precisam, a maior parte deles, a enorme maioria deles, precisa de meios de implementação, precisa de capacitação, precisa de recurso humano, precisa de recurso financeiro para poder avançar e atender o anseio da população, que nada mais é do que ter uma vida digna e não ser acometido por nenhum desastre climático. E ter um federalismo equânime, onde os territórios com maior risco tenham respostas mais intensas, populações mais vulneráveis sejam priorizadas, municípios com menor capacidade institucional recebam maior apoio federativo, que a justiça climática, a FNP entende que, no nosso contexto, também perpassa pela equidade federativa. Essa rediscussão do Pacto Federativo, a gente entende que é essencial para reorganizar também a agenda climática. E aí eu faço um link com o Plano Clima, também, que foi lançado há pouco. Um belíssimo trabalho do Ministério do Meio Ambiente,
de longe, o principal instrumento da nossa política climática, mas, mais uma vez, é um instrumento cujo sucesso será tão grande quanto a sua ancoragem no território. Se ele não tiver ancorado no território, é só mais um plano. E de planos, temos muitos. Peço o esforço de todos aqui que participaram. Acredito que a maior parte aqui participou da discussão. Queria só dizer que os próximos passos que a gente olha, quando a gente olha pela agenda, pela lente municipalista para a agenda climática, a gente tem, como eu já falei algumas vezes, ampliar a cooperação, ampliar os espaços de cooperação federativa, que o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, ele tem se esforçado muito e tem feito um bom papel, mas está longe de ser suficiente para que os municípios tenham suas vozes ouvidas, fortalecer capacidade técnica, expandir acesso a financiamento climático, especialmente para os municípios subfinanciados, promover maior integração entre a agenda climática e a agenda urbana. Isso é um ponto que talvez seja o mais importante de todos. Os municípios, eles têm muito plano para fazer. Se o plano de ação climática for mais um plano, não tiver integrado a todo aquele rol de instrumentos e planos, plano diretor e tantos outros, que o município já está na sua rotina, já tem que operar, não vai dar certo, vai ser só mais um plano longe do território. E, por fim, queria só mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o CBC. A gente precisa agora transformar esse diagnóstico em prioridades, fortalecer as capacidades e acelerar a entrega, porque, no final das contas, a qualidade da política é o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E a política climática ela acontece, sobretudo, a ação climática acontece, sobretudo, nos territórios. Obrigado, Fábio, obrigado, CBC. Eu que queria agradecer. E eu estava imaginando aqui como o Guilherme, o Vitor, mas especialmente o William e a Fernanda estão se sentindo. Quer dizer, o anuário é um sucesso. Na verdade, está aí o Ludovino, que é um dos principais juristas de mudança do clima aqui, e eu tenho até uma sugestão concreta, que, já que está se mudando a Política Nacional de Mudança do Clima de 2009, que se coloque como instrumento o anuário. Por que eu defendo isso? Porque dá institucionalidade. Mas se vocês pensam que o William está todo pimpão por causa do sucesso, viu, Fernanda, do anuário, ele está todo pimpão, porque o ano passado o André Corrêa do Lago estava aqui. E houve uma disputa qual dos dois era o mais alto no recinto. Como o André não veio, o William agora é o mais alto de todos. William, levanta uma salva de palmas para o mais alto daqui, que agora Fernando, ele eliminou a concorrência. Você viu isso? Quando estava se discutindo, o André não vem, o André vem, ele fala, melhor o André não vir, ele fala virtual, era por causa disso, né? Você queria ser o mais alto aqui, não é isso? Oi. Quem? Daniel, levanta aí. Não, levanta. O que vocês acham? Vem aqui, William, vamos fazer o concurso. Não, William, vem aqui agora que o Fabrício... Você, Fabrício, você se diz amigo do Daniel, né? Gostei de ver, amigo da onça, muito ecológico. Mas eu vou passar a palavra agora para o Robson e fazer um comentário e pedir para o Robson. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui é... O desafio, na minha opinião, é um desafio de articulação de arranjo institucional. Essa é a verdade, é difícil. No Brasil, quer dizer, você tem essa enorme dificuldade de arranjo institucional, não é, Stilac? Por quê? Porque você fala em município, você tem um município de São Paulo com milhões de habitantes, e ao lado de São Paulo, que faz parte da região metropolitana, você tem Embu Guaçu com 300 mil habitantes. Então, quer dizer, Robson,
você que está nesse desafio de montar o consórcio, eu queria que você falasse um pouco esses desafios, como o Daniel também colocou do consórcio Nordeste, que é o desafio de arranjo institucional, sempre na perspectiva que, com mudança de governo, você tem que garantir a continuidade e longevidade. O que é isso? Agora nós vamos ter mudança de muitos governadores, o próprio consórcio vai ser presidido pelo Riedel, não é isso? O nosso grande vetor, que merece uma homenagem, foi o Casagrande. O Casagrande, pena que não veio, mas ele merece uma salva de palmas, porque o Casagrande será o nosso senador, provavelmente, não é, Fabrício, a nos defender no Senado. Mas eu queria que você falasse um pouco como que é o desafio desse arranjo institucional do consórcio e de articular o consórcio com os outros consórcios. Porque agora o Riedel é presidente do consórcio e do consórcio do Cerrado, é isso? Esse virou super poderoso. Qual? Brasil Central. Não, inclusive eu estive em Rondônia. Rondônia quer sair da Amazônia e quer ir para o Centro-Oeste. Não sei se vocês sabem disso. Vocês são a bola da vez. Não vocês, quer dizer, o Cerrado e o consórcio do Centro-Oeste. Robson, por favor. Bom, obrigado, Fábio. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, o CBC e o IX pelo produto de altíssima qualidade. Mais uma vez, o anuário tem contribuído, inclusive, com o desenvolvimento das ações do Consórcio Brasil Verde. Então, parabéns pelo trabalho. Realmente é um trabalho que contribui muito para esse diálogo. Cumprimentar todos os meus colegas aqui de bancada. E os que não estão aqui também, né? O Zé Eduardo, colega, agora compartilhamos o mesmo chefe, como disse o Fábio, a partir de 3 de abril passamos a ter o mesmo presidente. E dizer que, assim, o Consórcio Brasil Verde, primeiro que ele nasce dentro de um formato um pouco diferente dos demais consórcios, que são naturalmente multifinalitários. Eu acho que a Roberta estava aqui também, do COSUD, não sei se ela ainda está. Então, mais um outro consórcio que mais ou menos da mesma idade do Consórcio Brasil Verde, um pouquinho mais recente, na verdade. E todos esses outros consórcios eles são multifinalitários. O Consórcio Brasil Verde ele nasce com um foco muito específico em trabalhar nessa agenda do meio ambiente, mais especificamente na agenda do clima. Isso facilita um pouco o trabalho, porque a gente sabe exatamente qual é o trilho que a gente tem que caminhar. Eu não preciso cobrir de saúde, segurança, meio ambiente, mas também traz desafios ainda maiores, na medida em que nos impõe uma certa responsabilidade de coordenar esse processo, não só pela natureza do consórcio, mas também pela sua abrangência, né? O consórcio ele abrange os 6 biomas nacionais, né? Então, a gente pega Mata Atlântica, Pampa, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Amazônia. Alguns biomas estão mais bem representados, outros com um quantitativo menor. Ainda é um desafio interno de constituição do próprio consórcio, trazer para a arena de debate e para a constituição do próprio consórcio alguns outros estados que se encontram fora. Mas, independente disso, né, os 15 estados que se fazem representar através desses últimos 4 anos aí pelo Consórcio Brasil Verde, nos ajudaram, né, tanto a gestão do Fabrício, quando esteve à frente da Secretaria Executiva, quanto a minha nos últimos 13 meses, a iniciar um diálogo muito subsidiado pelo aporte que o CBC tem trazido como apoio técnico mesmo ao consórcio, no sentido de construir arranjos possíveis. E o primeiro passo para construir esses arranjos possíveis é reconhecer essas assimetrias, né? Ela faz parte da nossa realidade federativa. Assim. Nós temos, como você mesmo colocou, cidades com 14 milhões de habitantes e cidades com 30 mil habitantes ocupando, às vezes, frações muito próximas do território. Isso nos colocou numa posição de ocupar espaços de interlocução, inclusive, junto ao governo federal. Então, felizmente, a gente teve agora a aprovação do Plano Clima, e o consórcio tem tido a felicidade de poder contribuir com esse debate nacional, presidindo a Câmara Técnica de Articulação Interfederativa, como um espaço de condensação dessas questões que afligem, né? Aí eu vou falar particularmente da esfera estadual, que é a abrangência do consórcio, mas também envolvendo os municípios. Seu colega Braz está lá conosco na suplência e tem nos acompanhado. Isso, o secretário municipal de Meio Ambiente de Campinas tem acompanhado de perto essa discussão dentro da Câmara Técnica. Nós estivemos juntos na segunda-feira, de modo que a gente tenta construir
olhando para ferramentas como o anuário, construir linhas de coesão, ou seja, ações que maximizam o ganho, sejam elas do ponto de vista prático, de implementação. Então, uma agenda que o governador Renato Casagrande levantou à frente do consórcio com muita força foi a necessidade de estruturação das políticas estaduais de mudanças climáticas, a necessidade de construção e desenvolvimento dos planos, e agora, no finalzinho, né, ele tentou dar uma contribuição também do sentido de meios de implementação, então, né, com o Espírito Santo trazendo o exemplo do Fundo de Descarbonização, mas olhando também para outras realidades dos outros estados, no sentido de tentar construir uma agenda colaborativa, de modo que muita coisa os estados podem aportar na discussão ao governo federal, muita coisa a gente vai depender de apoio ao governo, do próprio governo federal, então, no sentido de criação de mecanismos de financiamento, critérios diferenciados de renegociação de dívida, por exemplo, né, considerando essa questão de vulnerabilidade de estados e municípios, esse é um ponto interessante, e fazendo esse caminho para dentro também. Então, quer dizer, usando os estados como ferramentas de criação de arenas multinível junto aos municípios. Então, a gente tem alguns exemplos. O Mato Grosso do Sul aqui mencionou a avaliação que foi feita lá de vulnerabilidade dos municípios, né, os municípios mais vulneráveis. O Espírito Santo está apostando no financiamento do desenvolvimento dos 78 planos de adaptação, junto com os planos municipais de redução de risco. Então, a gente está falando aqui que tem municípios que não têm plano de adaptação, tem municípios que não têm nem planos municipais de redução de risco. Eles não sabem nem como tratar o risco atual, quanto mais o risco futuro advindo da mudança do clima. Então, dentro dessa arena, que é reconhecendo as assimetrias e ocupando esses espaços de diálogo, né, como um instrumento de criação de consensos e construção de alternativas, que eu acho que tanto o Consórcio Brasil Verde, mas também os nossos colegas aqui do Consórcio Nordeste, Consórcio Brasil Central, COSUD, que estava aqui ainda há pouco, e outros que possam vir a surgir, podem e devem atuar, né, ocupando o papel de criar. A gente até comentou sobre isso, né, Zé Eduardo, que os consórcios eles acabam virando uma espécie de bunker de resistência quando a gente tem uma virada muito abrupta de política num nível ou no outro. Então, eu acredito que usar a ferramenta do consórcio, como talvez dos consórcios, como um espaço onde a gente consegue criar consensos que perpassam essas mudanças de governo, pode ser um caminho interessante e um legado que a gente espera estar contribuindo no fortalecimento e desenvolvimento da política nacional do clima. Acho que é isso. Com 40 segundos eu entrego de volta a palavra. Bom, uma salva de palmas. Eu vou encerrar, passar a palavra para o Guilherme. Eu só queria fazer um comentário pessoal, que para mim tem sido uma excelente oportunidade de trabalhar com o Guilherme, com o Vitor, com gente de uma nova geração. Porque qual, né, Sérgio? O Sérgio se acha muito mais jovem que eu, ele tem 25 anos a menos que eu, mas ele está mais acabado que eu, esse é o problema, né? Mas, enfim, porque o grande desafio de pessoas na minha faixa é ter a certeza que novas lideranças estão ocupando espaço. E aqui, você está vendo, a gente está vendo claramente como o CBC, com o William, a Fernanda, o Vitor, o Guilherme. A Carmine eu não estou citando porque ela saiu do CBC, nós ficamos magoadíssimos com ela. Isso, Carmine, só quando você tomar chimarrão com estilac, que eu não entendi muito, o subnacional, nacional. Será que ele estava falando mal do Rio Grande do Sul e dos gaúchos? Não é brincadeira, não está. Mas dizer que tem sido um prazer imenso você pegar essa turma jovem. Inclusive, em relação aos tribunais de conta, os tribunais de conta são instituições um pouco polêmicas no Brasil, acho que vocês estão acompanhando. Mas por que, além do papel institucional, os tribunais de contas são importantes, Silac? Porque tem uma moçada no Tribunal de Contas, muito jovem, entre 35 e 45 anos, não, o Stilac está na minha faixa de idade. No caso, ele é mais velho que eu, mas também está mais conservado que eu. Não, ele é mais... não, cachaça não, chimarrão. Mas eu estou falando do caso dos tribunais, viu? Porque é um concurso super difícil, ganha super bem, não é isso? Não estou falando dos conselheiros. E ganham bem e se aposentam cedo. Quem não sonha com isso, só quem quer ir para o judiciário que tem penduricalho. Não vamos entrar nessa discussão, senão o Guilherme briga comigo, que eu creio. Mas
tem uma moçada jovem que está querendo encontrar um sentido existencial. Estava até comentando com o William sobre a Bruna, ele tem uma irmã advogada que não é do Tribunal de Contas da União, mas conhece bem. Então, quer dizer, quando você vê gente jovem com essa bandeira, é a certeza, na verdade, de que há razão para ter esperança. Então, eu queria agradecer ao CBC a oportunidade de estar aqui e a todos vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, pelo horário também, eu vou ser bem breve. Eu gostaria muito de agradecer a todas e a todos que estão aqui presencialmente, também no YouTube, nos acompanhando. Queria agradecer novamente à equipe do Instituto Clima e Sociedade, ao CBC, ao apoio do Itaúsa. Claro, também estendendo aqui ao agradecimento, né, aos especialistas da Exalc e do EMAIS. Aqui, para nós, do Instituto Clima e Sociedade, é fundamental uma iniciativa como essa, do Anuário Estadual de Mudança Climática. A gente está na nossa 2ª edição. Então, olharmos para as emergências climáticas, pensarmos nas prioridades, oportunidades para os nossos estados é fundamental, até porque é um ano bastante sensível, né, como pós-COP30, ano de eleição. Então, pensando justamente no próprio anuário, nessa iniciativa, que conseguimos vislumbrar não só o panorama estadual, mas também em termos de entendimento, né, das questões, um olhar bastante sensível em termos de multissetorial, de uma governança bastante integrada e que seja propositiva para as nossas políticas públicas. Então, acho que é fundamental iniciativa como essa, que sofistica as informações de políticas públicas e também traz uma dinâmica para os tomadores de decisão. Novamente, obrigada a todas e a todos. Convido agora para a gente aproveitar e seguirmos, né, na nossa discussão, agora junto a todos vocês aqui no nosso COF. Obrigada, gente.